noite, irmãos, graça e paz. Certo que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para poder adorá-lo. Vamos ficar em pé e abrir a palavra de Deus. Vamos começar iniciando lendo o capítulo 29 do livro de Salmos. Salmo de número 29. Vamos ler todos esses versículos numa só voz. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de Davi: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Amém. Pedi ao nosso irmão Rian que ore ao nosso Deus na oração e adoração e louvor nesse início de culto. Oremos. Soberano Deus, bendito Pai, nós te rendemos graças, meu Deus, por mais uma oportunidade que temos, Senhor, no teu santo dia, Senhor, na tua casa de oração, de nos reunirmos, Senhor, como povo teu, Senhor, para louvarmos e bendizermos o teu santo nome, meu Deus. Abençoa e recebe este culto, Senhor, é assim que nós choramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos louvar a Deus com o hino que vai ser projetado, aleluia, ao Deus Trino. Salvador Jesus.
santificador, mestre divino, bom consolador. Aleluia, aleluia. Ó Deus triuno, vem nos conceder a plenitude do real poder, e as nossas almas vem aqui reger. Aleluia, aleluia. Amém. Da mesma forma, o Senhor nos convoca para podermos confessar os nossos pecados nesse momento do culto. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que vamos fazer. Mateus 24, de 32 a 44. A palavra de Deus nos diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Amém. Que o Senhor sonde os nossos corações, nós possamos estar prontos para recebermos o Senhor na sua segunda vinda. E isso traz muito respeito à nossa vida. Nesse momento de confissão, vamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus durante alguns instantes e logo depois queria pedir ao nosso irmão Frank que ore ao nosso Deus numa oração de confissão.
Senhor, na tua morada, os anjos constantemente estão declarando que o Senhor é santo. Deus 3 vezes santo, Deus Todo-Poderoso. Era para sermos consumidos, Senhor, pela tua ira, pois somos pecadores. Pecamos contra ti, Senhor, constantemente. Os nossos pecados estão sempre diante de ti. Sejam eles conscientes, sejam eles inconscientes, sejam eles voluntários, sejam eles involuntários, Senhor. Como somos miseráveis, como somos inclinados a pecar contra ti, a afrontar, Senhor, a tua santidade. Mas aprove a ti nos amar, mesmo nós sendo pecadores. Aprove a ti, Senhor, providenciar a nossa salvação, providenciar a nossa reconciliação contigo. E o Senhor fez isso por meio do teu Filho amado, entregando o teu Filho por amor de nós, sendo nós pecadores. Que privilégio, Senhor. Nós aprendemos na tua palavra que nascemos em pecado, que somos concebidos, Senhor, em pecado. Mas aleluia, porque ainda assim o Senhor nos amou e providenciou a nossa salvação. E por isso nós podemos nos curvar diante de ti, apelando para as tuas misericórdias, Senhor, suplicando misericórdia sobre nossa vida. O Senhor conhece o íntimo de cada um, o Senhor conhece as atitudes de cada um de nós, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo e está sempre disposto a nos perdoar apesar de nós. E humilhados, quebrantados, arrasados na tua presença, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles revelados ou não. Te compadece de nós, Senhor, e apaga a nossa culpa, perdoa os nossos pecados. Nós nos dirigimos a ti, Senhor, de forma ousada, confiados na obra da cruz, confiados na obra de Cristo, Senhor, e suplicamos misericórdia, em nome do Cordeiro perfeito. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvemos a Deus com mais um dos nossos hinos. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao
Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Concluindo esse momento de confissão, a palavra de Deus nos diz, Atos 10, 43, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, agora de forma alternada. Peço aos irmãos que podem ficar em pé e abrirmos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 18. Nós marcamos aí de 1 a 18, mas é de 1 a 8, tá? Vamos ler de 1 a 8, de forma alternada. Apocalipse 18 diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe de igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida do fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amém, amém. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos continuar em pé ainda, cantando esse cântico que vai ser projetado. E nesse momento, você que veio preparado, pode trazer até aqui à frente os dízimos e ofertas.
e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Oremos. Santo Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação, a quem em Cristo Jesus, Senhor, fez a obra perfeita, Senhor, em nosso favor, Senhor. Te somos gratos, Pai, pela Tua obra, Senhor, na cruz do Calvário, e louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que tens feito. Te somos gratos, Pai, porque Tu és o Deus, Senhor, da nossa salvação. Tu és o Deus que nos sustenta em tudo. E te rogamos, Pai, que Tu nos dê, Senhor, um coração grato, Senhor, diante de tudo aquilo que tens feito, Senhor. E nos dá, Senhor, a liberalidade, Senhor, de devolver a Ti dízimos e ofertas, Senhor, ao tempo que rogamos, Senhor, por sabedoria da parte do nosso conselho, Senhor, na administração desses recursos, Senhor, que sejam utilizados, Senhor, para a expansão do Teu reino, para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome. Sê também, Senhor, com o nosso tesoureiro, guarda o Senhor em tudo e fortalece, Senhor, a sua mão. Sê com aquele, Senhor, que por algum motivo passa por dificuldades, Senhor, nas áreas financeiras, Senhor, espirituais, Senhor. Sê com esses nossos irmãos, os fortalecendo, fortalecendo as suas mãos, Senhor, para os propósitos, Senhor, com o qual Tu mesmo preparou a cada um. Te somos gratos, Senhor, pela Tua provisão e te rogamos, Senhor, que Tua boa mão possa nos conduzir com mais de Tua graça, misericórdia e favor. É a oração que fazemos, gratos por tudo, em nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Vamos permanecer em pé e continuar entoando mais alguns cânticos de louvor e agradecimento ao nosso Senhor. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os seus lábios te louvam, os seus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os seus lábios te louvam.
Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Podeis assentar. Irmãos, nós vamos ainda orar ao Senhor, suplicando a sua bênção, colocando diante dele também nossas petições, ações de graças. Curve sua fronte, nós vamos orar. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor, sabedores de que nós não somos nada, que somos pecadores, conscientes da nossa indignidade e de qualquer mérito para adentrar junto ao trono da Tua graça, mas confiados nos méritos de Cristo, nós nos achegamos até a Ti, suplicando, Pai, socorro, suplicando a Tua misericórdia sobre nós, sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso e que por meio de Cristo o Senhor nos recebe, o Senhor nos guarda, o Senhor nos ama. Ó Deus, e pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre aqueles nossos irmãos que têm enfrentado lutas, ó Deus.
Ó Deus, pedimos tua bênção, Pai, sobre o nosso irmão Wesley. Pai, abençoa o teu filho, ó Deus. Obrigado, Pai, pela cirurgia que ele fez, ó Deus, que ele foi submetido. Ó Deus, porque ele já encontra em nosso meio, mas nós pedimos a tua bênção, que o Senhor continue sustentando, ó Pai, nas suas lutas na área da saúde. Da mesma forma, suplicamos por Dona Joselina, Dona Gessília, pela Gleice, ó Deus, pelo Júnior, marido da Patrícia também, com algumas questões alérgicas sérias. Ó Deus, põe tua boa mão. Ao mesmo tempo, ó Deus, no contexto de nascimento do seu filho Theo, põe tua boa mão sobre aquele lar. Suplicamos, ó Deus, para que o Senhor use de misericórdia, Pai, sobre os teus filhos, ó Deus. Lembro também do nosso irmão Emerson, no seu joelho. Põe tua boa mão sobre o teu filho também. Ó Deus, e outros que enfrentam lutas e não nos recordamos, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda, conhece a luta de cada um, ó Deus. Colocamos diante do Senhor com alegria, ó Deus, com ações de graças às nossas irmãs que estão grávidas, ó Deus. Que alegria é poder gerar filhos, ó Deus, e pedimos a tua boa mão sobre cada uma delas. Ó Deus, com alegria, Pai, mencionamos diante do Senhor que são muitas, ó Pai, e não mencionamos nome a nome, mas te rendemos graças pela tua boa mão em nosso meio e pedimos, Pai, põe a tua boa mão sobre cada gestação, sobre cada lar, sobre as mudanças naturais que acontecem durante a gestação. Ó Deus, dá paciência, domínio próprio, ó Deus, saúde, ó Deus, aos teus filhos nesses dias que certamente passam a ser mais corridos, alguns bem mais difíceis, mas certamente nenhum dos dias sem a tua boa mão, ó Deus. E por isso pedimos, guarda, ó Pai, esses lares por misericórdia. Aqueles outros, ó Pai, que desejam também, ó Pai, a gravidez e não têm conseguido, põe tua boa mão sobre os teus filhos. Ó Deus, o Senhor é poderoso, Pai, para fazer gerá-lo em filhos. Põe tua boa mão, ó Deus. Me recordo também do presbítero Edson, o finzinho da cicatrização do seu pé. Põe tua boa mão também sobre o teu filho. Colocamos diante do Senhor os nossos irmãos que rogam a Ti, Pai, suplicam por filhos desviados, cônjuges descrentes, ou pais, irmãos, pessoas a quem amamos, ó Pai, que outrora estiveram em nosso meio, ou mesmo que não conhecem o Teu Evangelho. Ó Deus, o Senhor conhece o contexto de cada um. Pedimos que o Senhor dê também paciência, perseverança, faze com que o Teu povo, ó Deus, continue buscando ao Senhor em oração. Ao mesmo tempo, dá sabedoria para se calar no momento certo e para falar no momento certo também, oportuno. Ó Deus, põe tua boa mão sobre os teus filhos. Colocamos assim, Pai, porque cremos que o Senhor é um Deus bondoso. Me recordo também, ó Pai, de Neidimar, o tio do nosso irmão diácono José Carlos, que tem passado também por lutas com a sua saúde. Põe tua boa mão, ó Deus, tem misericórdia. Colocamos, Pai, esses nomes, alguns deles nós não conhecemos de perto a dor, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe dos propósitos, o Senhor tem os propósitos específicos em cada luta que vivenciamos, e por isso pedimos a tua boa mão. Pedimos assim, Pai, recorrendo, sabendo que o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir, e que por Cristo o Senhor atende conforme a tua vontade, que é a melhor, é boa, é perfeita e é agradável. Em nome dele nós te rogamos. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos voltar e dar sequência lá em Gênesis, agora ainda no capítulo 6, né? Mas agora a partir do versículo 13. Gênesis capítulo 6.
partir do versículo 13. Para aqueles que não acompanharam a série, nós dividimos dos versículos 1 ao 8, depois do 9 ao 12, conforme a divisão mais natural do texto. E agora é do versículo, para as crianças que estão anotando, talvez esteja um pouquinho diferente aí, é porque o texto base ele é um pouquinho longo, vai do capítulo 6 ao capítulo 8. Então, do capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 8, versículo 29, que é o capítulo inteiro, certo? E depois, 8, 22, na verdade, né? Não é 29. E depois a gente nós daremos sequência no capítulo 9, Gênesis 6, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eu não vou ler o capítulo, todo esse trecho, eu vou ler alguns trechos. Eu vou ler até o versículo 22, depois eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 7 e os primeiros versículos do capítulo 8, e aí a gente segue para a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, e de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e todo o réptil segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar sementes sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Agora, a partir do capítulo 8, versículo 1, diz: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Até aqui, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Mais uma vez pedimos que o Senhor haja com misericórdia sobre o teu povo. Nós somos, ó Deus, incapazes de transformar corações, de edificar vidas,
porque sabemos que isso é obra do Senhor. É o teu Espírito quem edifica, quem transforma, quem regenera, quem abre os olhos. E nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor, por misericórdia, desvende os nossos olhos, que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos nesta noite. Queremos ser edificados pelo Senhor. Faz isto, Senhor. Abençoe a tua igreja. À medida em que estudamos a tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco. Assim te rogamos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, um dos relatos mais antigos acerca do dilúvio é um chamado Épico de Gilgamés. Talvez alguns já tenham ouvido falar. É um relato babilônico que data de cerca de 1.600 anos antes de Cristo. Nesse relato, os deuses mandaram um dilúvio e um homem era responsável um homem que era o adorador desse Deus, é alertado por esse Deus para que construísse uma grande navegação. E nós vamos ler um trecho para que os irmãos tenham noção de como o dilúvio também foi relatado em um dos outros povos que habitavam ali naquela região. Observe, o nome do adorador é Utnapishtim. Derruba a casa, constrói um barco, abandona as riquezas, busca a vida, despreza as posses para salvar a vida, leva a bordo a semente de todas as criaturas. O barco que construirás, suas medidas devem ser iguais. Fiz entrar no barco toda a minha família e os meus parentes, os animais domesticados e selvagens. Chegou o tempo determinado. Eu estou fazendo resumos. Eu peguei o relato e fiz resumos. Chegou o tempo determinado. Olhei o céu. O tempo era terrível de ver. Entrei no barco e fechei a porta. Com o primeiro clarão da alvorada, uma nuvem negra se ergueu no horizonte. Dentro dela, troveja o Deus das tempestades. O Deus do mundo subterrâneo rompe os esteios da barragem. O Deus guerreiro lidera a enchente das águas. Os deuses erguem as tochas, ateando fogo à terra com as suas labaredas. Durante 6 dias e 7 noites, o vento, o dilúvio, a tormenta castigaram a terra. Olhei o tempo, estava calmo e toda a humanidade virara lama. A terra era plana como um telhado plano de águas. No Monte Nizir, o barco encalhou. Quando veio o 7º dia, enviei uma pomba, uma andorinha, depois uma andorinha. Não tinham onde pousar e voltaram. Enviei um corvo, comeu, sobrevoou a região e não retornou. Levei para fora as oferendas e, com elas, fiz um sacrifício. Ofereci uma libação no cume da montanha. Os deuses sentiram o aroma, sentiram o odor agradável. Se você conhece a história do dilúvio, você vai perceber que há várias conexões desta história. E aí alguns pegam e dizem assim, tá vendo? Isso era um mito, é mais um mito. Moisés, ao escrever o Gênesis, ele só escreveu um dentre outros relatos fictícios das grandes mitologias antigas. Mas parem para prestar atenção em um dado. Este relato do Deus Ea, eu não sei se a pronúncia exata é essa, e o do seu adorador Utnapishtim, é apenas um entre mais de 200 relatos de dilúvios espalhados entre as civilizações. Deixa eu dar alguns exemplos. No Oriente Médio e na África, cerca de 18 relatos do dilúvio, entre Egito, Sudão, Síria e outros. Ilhas do Pacífico, cerca de 38 relatos. Austrália, Havaí. Extremo Leste,
cerca de 20 relatos distintos, dentre eles na China. Na Europa e na Ásia, cerca de 13 relatos distintos do dilúvio. Noruega, Rússia. Na cultura helênica e outros autores, cerca de 21 relatos. América do Norte, 58 relatos, até entre os esquimós. América Central, cerca de 21 relatos, dentre eles no México, há relatos do dilúvio. América do Sul, cerca de 24 relatos. Até entre índios brasileiros você encontra relatos similares ao dilúvio. Enquanto muitos se aproximam do texto bíblico apenas para observar, é apenas mais um dentre outros. Mas nós temos, irmãos, não um mero relato fictício. O que você enxerga nesses outros relatos é a sensação, olhando só para eles, de que há alguma história em comum. Não é possível que haja um relato tão similar de barco, dilúvio, fúria de deuses, um homem e sua família, animais, espalhados em povos em todo o planeta, e você não cogitar, pelo menos, só olhando para estes relatos, que há algum fundo de verdade neste relato. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós não temos isso, nós temos a palavra de Deus trazendo o relato real de como ocorreu. Moisés não fez uma cópia. Moisés, inspirado pelo Senhor, trouxe o que realmente ocorreu, a ira de Deus sobre a perversão do homem, trazendo um juízo temporal, apesar de ter sido tão drástico, ter a marca da ira de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, a terra ligada à humanidade. É um relato fidedigno daquilo que Deus fará no último dia. Ao olhar para o dilúvio, não é um mero vislumbre de um passado curioso. E alguns falam, qual era o tamanho da arca? Cabia animais? Não cabia. Qual o tamanho dessas portas? Será que não era frio demais no compartimento? Irmãos, o texto não traz detalhes a respeito de o que era espécie naquela época. Como é que nós enxergamos hoje espécie? Vou dar um exemplo pequeno do que eu estou mencionando. Para nós hoje, peixe é baleia, peixe é monstro marinho, ou baleia é peixe, baleia é um monstro marinho, baleia é um mamífero, baleia é o quê? Naquele tempo, a classificação de espécies com certeza não era igual à nossa. Isso é um aspecto. Mas o texto bíblico não tem esta finalidade de tentar satisfazer curiosidades, mas de mostrar Deus é um Deus que se relaciona com a humanidade e que ele se importa com o comportamento da humanidade e que ele, do modo como ele derramou o juízo naquele período, ele voltará para derramar juízo sobre aqueles que continuam impenitentes. Crianças que estão anotando o tema, o dilúvio. Nós vamos trazer esse trecho que é grande. Nós vamos fazer exposição de alguns trechos, vamos andar expondo alguns trechos e vamos dar 3 grandes destaques. E o primeiro deles, as crianças que estão anotando, é que Deus fechou a porta. Primeiro ponto, você pode colocar aí. Deus fechou a porta. Nós já vimos, irmãos, isso está no capítulo 6, nós já vimos que Deus reagiu com ira, com tristeza diante do pecado. O mundo estava totalmente corrompido. Mas nós vimos também que Deus reagiu com graça. E aí nós vamos perceber, no nosso texto, versículo 13, que Deus dialoga com Noé. Isso é significante. Uma humanidade totalmente caída e Deus ainda baixar até o homem e dialogar com ele, conversar com ele. Noé andou com Deus, nós vimos isso há uns 2 sermões desta série. Noé andava com Deus. Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo, ele se importa com o seu povo. E ele diz, eu resolvi dar cabo, dar fim de toda
carne. Isso por conta da perversão, da rebelião, da iniquidade. E aí você vai ver um trocadilho que é forte no texto. Versículo 11. Olha o que ele diz. A terra estava corrompida. Guarde essa palavra. Olha, ele continua. Estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida de novo. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E aí nosso texto de hoje. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E aí ele vem com uma ênfase. Esse eis aí no texto hebraico é, veja, preste atenção. Noé, atente-se. Eis que, na tradução aí está, farei perecer. No texto hebraico é, eis que fareis corromper juntamente com a terra. Ele faz um trocadilho com o mesmo. Os homens se corromperam, eles vão ser corrompidos com esta destruição. Ao invés de usar o termo destruir no texto hebraico, ou perecer, ele usa lá no texto vai se corromper, se degradar, eles vão ser destruídos ou corrompidos. Não é isso que vocês querem? Vocês vão receber juízo da parte de Deus. Deus dá ordens. O texto continua. Dos versículos 14 até o versículo 16, ele traz detalhes como lemos. Faze a arca de tábuas e cipestre, os tamanhos, tudo literal. E ele vai mostrar que é de proporção mundial. Isso porque alguns pensam que o dilúvio foi regional. Não, o dilúvio foi só uma região apenas. Mas as Escrituras põem que o dilúvio foi global e ele mostra no texto alguns aspectos. Ele fala a distância até o cume do monte. Olha, o monte mais alto, as águas ultrapassaram. Ele fala de toda a carne que havia por sobre a terra. Ele fala dos homens que haviam sobre a terra, tudo que respira. Se lá no Salmo ele diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aqui, todo ser que respira será consumido pela minha ira. Era o juízo de Deus, tipificando o juízo do último dia. Versículo 17 é quando ele fala, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Apenas Noé e os animais que Deus escolheu seriam poupados a partir do versículo 18 até o versículo 22. E aí, no capítulo 7, Deus manda Noé entrar na arca. Então, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, diante dessa geração. E aí vem o versículo 16. Vamos ler juntos? 7,16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. No versículo 1 ele começa dizendo, olha, entra tu e toda a tua família. Ele vai falando, dando as instruções a Noé, depois ele encerra esse trecho dizendo, o Senhor fechou a porta. Irmãos, quando nós pensamos em Deus fechando a porta, há pelo menos 3 aspectos ligados a esse Deus fechar as portas. Primeiro, é que Deus protege aqueles que são seus. Sabe quando você está na chuva e aí correndo e aí vem filho para dentro de casa, entra e fecha a porta, está trovejando, entra e você fecha a porta. Aí a criança se sente segura. Ou então a criança vem correndo de algum coleguinha que quer bater. Quando ele entra em casa e fecha a porta, o que ele sente? Segurança. Quando entra Noé e a sua família na arca, Deus fechar a porta é como um pai que
está protegendo, e a simbologia das Escrituras ali é de salvação. Noé estava sentindo ao fechar a porta: estou a salvo. É que nós normalmente não pensamos nesse aspecto, mas Noé era alguém totalmente dependente da graça de Deus e sabia da fúria de um Deus irado contra o pecado. E ao adentrar naquela arca, e o próprio Deus, contrariando o relato em que o próprio Utnapishtim fechou a porta, ele mesmo fechou a porta. Ele é o poderoso. Não, o homem não tem poder para guardar a si mesmo. Mas Deus mesmo fecha a porta. Deus protege aqueles que são seus. E isso já é de uma aplicação preciosa. Crianças que estão anotando, a nossa salvação é guardada pelo Senhor. Nós somos salvos não porque nós mereçamos, porque temos força para segurar a porta de um vendaval. Não, é porque Deus fecha a porta, Deus guarda aqueles que são seus. Cristo disse que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas há outro aspecto. É que Deus separa um povo para ser santo. Ele separa um povo. A arca era ali também uma separação daqueles que são do Senhor e daqueles que estavam já condenados nos seus delitos e pecados. Ali estava a igreja na terra. Um homem, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres respectivas dos seus filhos. 8 pessoas. 8 pessoas separadas de um mundo terrível que as Escrituras falam que a maldade cresceu sobremaneira. É continuamente mal todo o desígnio do coração dos homens. Não que Noé e os seus filhos não que fossem bonzinhos e perfeitos, mas é que Deus arranca os seus filhos e dão a eles nova vida, separam eles. Deus é um Deus que separa aqueles que são seus, daqueles que se mantêm rebeldes. Terceiro aspecto ainda do fechar a porta é que Deus não permite que os ímpios desfrutem da salvação. Não há possibilidade. A porta se fechou. No último dia, alguns até tentarão. Senhor, em teu nome fizemos isso. Nós queremos entrar. A analogia é a mesma. Deus fechou a porta. Aliás, Mateus capítulo 25. Crianças, textos que o pastor citou. Anote aí. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Eu não vou ler todos os versículos. Vou ler apenas a parte final, versículo 11. O texto fala da parábola das 10 virgens. E aí, na parte final, diz no versículo 11: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, Cristo diz, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, Deus não permitirá que aqueles que zombaram do Evangelho, ou mesmo até iam para a igreja. Olha, eu sou crente, eu sou da presbiteriana. Frequentei a igreja a vida toda. Olha, eu sou neto, bisneto de crente. Meu pai era isso, minha mãe era aquilo na igreja. Mas se você viveu todos esses anos dedicados ao seu próprio coração, se você não nasceu de novo, saiba, a porta vai se fechar. Você não vai desfrutar da salvação. Não tem oportunidade, não tem segunda chance. Jesus vai voltar, vai aparecer, vai levar alguns, vai ter mais uma chance na segunda leva. Não tem segunda leva. Ou você recebe a Cristo, ou Cristo é o centro do seu coração, ou você é nascido de novo, ou você não verá o reino de Deus. Pelo contrário, João diz na sua carta: sobre ele permanece, aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Anthony Huckman, um teólogo, no livro Criados à Imagem de Deus, ele diz assim:
O homem está preso a Deus como um peixe está preso à água. É uma citação diferente de hoje pela manhã. Quando um peixe procura se libertar da água, ele perde ao mesmo tempo sua liberdade e a sua vida. Quando nós procuramos nos libertar de Deus, tornamo-nos escravos do pecado. Tentar viver apartado do Senhor e, ao mesmo tempo, ser livre, desfrutar de salvação, de vida eterna, é total incoerência ou desconhecimento de quem é o Senhor. E haverá um dia em que o Senhor fechará a porta e dirá: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Deus fechou a porta. Em primeiro lugar, crianças, Deus fechou a porta. O texto continua. Ele vai dizendo no versículo 17: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra. E ele vai trazendo o relato, que nós não vamos entrar em cada detalhe para a gente não se delongar. E aí, no capítulo 8, ele continua. Aliás, perdão. Isso, capítulo 8, ele diz, vamos ler juntos, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. O segundo ponto para as crianças que estão anotando é: Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé. O primeiro, Deus fechou a porta. O segundo, Deus se lembrou de Noé. O texto vai dizendo do capítulo anterior o tempo que durou a inundação, 40 dias e 40 noites ininterruptos, chuva copiosa. A Bíblia não fala somente de uma mera chuva. Quando olhamos para as Escrituras, esse é o primeiro relato de chuva na Bíblia. Quando voltamos, nós vamos perceber que lá em Gênesis 2, as Escrituras dizem que Deus não havia derramado chuva sobre a terra, mas o que acontecia era que um vapor que subia do solo regava as plantas. Então, o que o texto vai apontar é que Noé estava pregando a justiça de um Deus que prometeu cair água do céu, mandar uma inundação para um povo que nunca viu chuva. Pela fé, Noé, divinamente inspirado, construiu uma arca, como diz Hebreus capítulo 11. O texto vai também trazer uma linguagem similar à linguagem de guerra, de batalha. Ainda no capítulo 7, antes desse aspecto, lembrou-se Deus de Noé. Ele vai falar: as águas cresceram, as águas se levantaram, como um exército se levanta. Vai falar, versículo 18, predominaram, cresceram. Versículo 19, prevaleceram excessivamente. Versículo 20, prevaleceram. 24, predominaram. O que é mostrado por Moisés ao relatar isso é que Deus estava como um grande guerreiro batalhando contra uma nação, contra as nações, contra um povo terrível, derramando o seu juízo. A linguagem era de juízo e justiça. E usando a força da água para punir aqueles que poderiam usufruir de alguma maneira da criação de Deus. Porque você pode se perguntar, tantos bichinhos, tantos animais inocentes, tantas plantas belas que Deus havia criado. Irmãos, a Bíblia mostra que Deus criou todas as coisas e chegou para Adão e disse: Adão, desenvolva essa criação. Cuide do jardim. Cultive. A ideia de cultivo é desenvolva, desfrute. Deus fez árvores boas, agradáveis à vista, árvores boas para se comer, e deu-as ao homem. E aí agora o que está acontecendo no dilúvio é, Deus não só tira a vida daqueles homens, mas mostra,
não existe possibilidade de desfrutar da criação longe de Deus. Você não consegue o desfrute real daquilo que Deus criou a parte da sua verdade. Não tem como você desfrutar de uma relação de trabalho, por exemplo, com o seu semelhante, ou com a criação, seja você um lenhador, ou que você trabalhe com alguma matéria-prima, e não seja na área diretamente de serviço. Não tem como você desfrutar do melhor daquilo, entender os propósitos do que Deus criou, de como Deus criou, de como você deve fazer aquilo para a glória de Deus, se você não conhece ao Senhor. Não tem como você desfrutar das próprias relações, nem com um animal. Aliás, o nosso tempo está assim, inverteu o modo de cuidar de animais. A Bíblia fala de você cuidar bem dos animais. Em Provérbios, eu não lembro qual é o versículo exato, o provérbio exato, que ele fala que aquele que teme ao Senhor cuida dos seus bichinhos de estimação. Cuida, sim, mas não os trata como imagem de Deus, por exemplo. Então, o modo como você se comporta com a criação pode revelar um coração que não entendeu o Deus da criação. E, certamente, estes e tantas outras maldades e pecados faziam parte daquele arcabouço terrível que subiu até os céus, de modo que Deus derramou juízo sobre os homens e sobre tudo aquilo que os homens poderiam desfrutar. Você vai se recordar também de relatos em que Deus chega e ordena a Israel para adentrar numa cidade e destruir toda a cidade. Não pegue nada. Era também essa mensagem de juízo, de derramar juízo sobre os pecadores e de tudo aquilo que eles desfrutavam de modo pecaminoso. Versículo 24 do capítulo 7, ele fala: as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. E aí vem, lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. É interessante porque o verbo lembrar, ele não é oposto a se esqueceu. Ah, Deus se esqueceu de Noé? Não. Esse verbo lembrar, ele é normalmente usado quando Deus vai derramar a graça ligada à aliança. Vocês devem se recordar de Zacarias e Isabel. Zacarias significa o Senhor lembrou-se. Tem relação com um Deus que vai ali. Após uma promessa antiga, chegou esse tempo, é o momento desta graça. Observe outros textos das Escrituras que falam sobre isso. Primeiro, do próprio Moisés. Capítulo 19, versículo 29. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Capítulo 30, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel e a fez fecunda. Ouviu-a e a fez fecunda. Êxodo 2, 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Não é que Deus havia esquecido, é que chegou o momento de derramar essa graça da aliança. E aí, para aqueles que não estão acostumados com essa ideia da graça da aliança, é que uma aliança, quando era feita, ela era similar à aliança de suzeranos e vassalos, em que o suzerano, soberano, poderoso, cheio de posses, por causa de um pacto, de uma aliança, oferecia graciosamente proteção e bênçãos, no nosso linguajar, bênçãos para aquele vassalo. E esse momento em que as bênçãos eram conferidas, aqui voltando agora para a aliança das Escrituras, é quando normalmente Deus usava o verbo, lembrou-se Deus. É agora o momento de agraciar, conforme a aliança. Se você voltar atrás, você vai perceber que Deus falou, olha, farei uma aliança contigo. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Capítulo 6, versículo 18. E agora, Deus
Deus mostra, chegou o momento de derramar essa graça ligada à aliança. Salmo 98, versículo 3. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. O Salmo 77 vai ter uma expressão de um salmista ansioso por este lembrar de Deus. Porque muitas vezes o povo da aliança, nós, os crentes, povo de Deus, temos a sensação que Deus esqueceu de nós. Senhor, há quanto tempo estou clamando e o Senhor não me responde? E aí no Salmo 77 ele diz, lembro-me de Deus e passo a gemer. Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno. São referências à aliança, porque quando Deus derramava a sua graça da aliança sobre o seu povo, ele dizia, lembrou-se Deus, lembrou-se Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Vamos ler juntos esse texto? Abacuque 3, lá no final do Antigo Testamento. Crianças, textos que o pastor citou. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Todos juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, aí está em caixa alta, ou versalete, esse recurso para se referir a Yahvé, o Deus da aliança. Tenho ouvido, ó Deus da aliança. E aí ele fala assim, na tua ira. É o mesmo contexto. Lembra-te de quê? Da misericórdia da aliança. Lembra-te, Senhor, da misericórdia. E aí o nosso texto diz, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais. Irmãos, isso aqui nos aponta diretamente para um Deus que age no tempo certo. Deus não se esquece, Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo. Deus não está assim, olha, tá bom, já salvei ele do dilúvio, agora o barco que se vire, vá para onde quer que vá, e não importa o destino. Não. Deus se importa com todo o destino da sua igreja, todos os aspectos. A caminhada da igreja, ela é segura, não só na sua partida, mas em todos os momentos Deus age com graça. Ele se lembra da misericórdia, Ele derrama a sua misericórdia. Não porque o povo é bom, não porque eu e você somos santos, mas é por causa da sua aliança. Ele prometeu, Ele é fiel, Ele cumpre, Ele derrama a sua graça sobre o seu povo. Versículos assim não são de teologia da prosperidade. Não, é de um Deus que se lembra de fato, que se importa com o seu povo. Lucas capítulo 1. Versículo 54. Você vai ver no Cântico de Maria. Olha o que ele diz. É o cântico conhecido, o Cântico de Maria, o versículo 46 diz, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí no versículo 54 diz assim, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre,
como prometera aos nossos pais. Observe, se em Noé o texto fala, Deus lembrou-se de Noé, derramou sua graça, fez as águas baixarem do dilúvio, baixou-se a sua ira e derramou misericórdia sobre Noé. Da mesma forma, a exclamação de Maria vai mostrar que a expressão máxima da lembrança de Deus, essa lembrança, entre aspas, de Deus lembrar-se da sua misericórdia, é da chegada do Messias. Perceba que nós não podemos nos queixar de Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Não, Ele mandou Cristo. Eu já tenho a maior das expressões da graça por causa da aliança. Deus mandou o seu filho. A arca tipificava isso. Noé tipificava isso. Deus lembrou-se. Deus se lembra do seu povo. Ah, mas está tão difícil. Está difícil. Pode ser que continue difícil até você morrer. Pode. Pode ser que essa luta na área da saúde, nas finanças, com a família, algumas lutas podem durar a vida toda. Mas você tem a garantia de que Deus se lembra do seu povo, porque Ele mandou Cristo. Isso precisa aquecer o coração do povo de Deus, e dizer, olha, por que eu vou me queixar? É como Paulo fala, diante das tribulações, olha, eu tenho a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. É graça que Deus nos dá. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo fala. E aí ele vai listando lá, e depois ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, a sensação de Paulo era de que Deus se lembrou do seu povo. Deus mandou Cristo. É por causa dessa consciência, por exemplo, que Davi chega no Salmo e diz assim, o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Porque Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo. Ele se lembra do seu povo. E Ele mandou o seu bom pastor, Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, crianças que estão notando, Deus aspirou um cheiro suave. Assim mesmo, a ideia de aspirar. Deus aspirou um cheiro suave. Olha o que diz agora a parte final que eu não li no início do sermão. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui nós temos vários aspectos, até diretos. Às vezes reclamamos do calor, ou do frio, ou da chuva, ou da seca. Irmãos, isso faz parte das dádivas de Deus. De um Deus que prometeu não mais castigar com um dilúvio a terra, mas de dizer, olha, vai continuar havendo frio e calor. Vocês não vão morrer de uma grande inundação. Mas aqui o texto vai trazer um aspecto a respeito do sacrifício, da centralidade de Cristo em todo esse episódio, da indignidade de Noé. Noé saiu da arca, estou livre, estou a salvo. Não, a consciência de Noé é, eu sou pecador, o Senhor é digno de sacrifício. E só por meio da morte, derramamento de sangue, por meio de um sacrifício, há remissão de pecados. Noé, ao fazer aquele sacrifício, está declarando, eu sou pecador. E ao mesmo tempo, pela fé, proclamando aquele que deveria extinguir os sacrifícios, Jesus Cristo. E perceba que
A ira de Deus se aplaca não é quando as águas baixam. É quando um sacrifício é feito. Vou repetir o texto. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou suave cheiro de Cristo, do sacrifício de Cristo, cordeiro imolado antes da fundação do mundo, como diz as Escrituras, antes da fundação do mundo. E disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem. Irmãos, a ira de Deus, ela é aplacada pela cruz de Cristo. Ali estava sendo tipificado Deus aplacando a sua ira de sobre os homens. Nós não temos, irmãos, condições de mensurar a santidade de Deus, a sua justiça, a sua ira em todo aquele episódio. A não ser quando olhamos para o que foi necessário para que o dilúvio não continuasse ocorrendo. Por que não há mais dilúvios? Porque a maldade sobe também. Quando você vai mais um pouco à frente, Gênesis 15, Deus fala: olha, a maldade dos povos dos cananeus vai subir. Depois, Sodoma e Gomorra. Aliás, antes Sodoma e Gomorra, depois a maldade dos povos da terra. Os homens continuam assim. Mas é por causa da promessa do Cordeiro que há de voltar para julgar de uma vez por todas. E é por causa do sacrifício dele que nós podemos ter paz. A paz de Noé não foi conquistada por um barco construído por ele. Eu construí o barco. Mas foi um inocente sendo morto, sacrificado, tipificando seus pecados, pagados na cruz do Calvário pelo Messias que ainda haveria de vir. Não existe possibilidade de você se aproximar de Deus sem o cheiro suave do sacrifício de Cristo. Não existe. O máximo que você vai conseguir é impressionar as pessoas que te cercam. Como aquela pessoa é devota. Você viu? Não perde um culto. Não perca mesmo, não. Que bênção. Não perca. Mas não faça isso pensando que você está construindo uma arca para se livrar de um dilúvio, não. A arca foi uma dádiva de Deus. Dádiva. Eu me recordo de não vou me recordar o autor específico, mas estudando o texto, a similaridade da arca com o tabernáculo. Deus dando detalhes: faça assim, desse tamanho. Terá essa altura, compartimentos, os animais que vão entrar vão ser assim, vocês vão fazer tudo desse jeito que eu estou te ordenando. E o autor fala assim: Deus não terceiriza para o homem o projeto da salvação. Faz do jeito que tu quiser, Noé. Tua salvação está em tuas mãos. Vai vir um dilúvio e você constrói. Não. É Deus que providencia todos os detalhes. Porque ao Senhor pertence a salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor, sabedores, mais uma vez, que nós merecemos a ira do Senhor. Mas, ó Deus, assim como o Senhor fez aquela família adentrar na arca, o Senhor os salvou, o Senhor os livrou, o Senhor os separou, o Senhor os protegeu, fechando aquela porta. Nós queremos suplicar que o Senhor visite, Pai, o teu povo, com misericórdia, com proteção, guardando o coração incontaminado do mundo.
Ó Deus, dá-nos a consciência, ó Pai, de que não existe outro meio de salvação senão o Teu Filho Jesus Cristo, aquele que diz que é a porta. Ó Deus, nós queremos sim suplicar a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, sobre a minha vida, sobre os meus irmãos aqui. Livra-nos da arrogância, livra-nos, ó Pai, de uma religiosidade fria, vazia, morta. Nós queremos nos aproximar do Senhor, olhando para Cristo, olhando para a cruz, sabendo que não temos méritos e que dependemos completamente do sacrifício dele. Ó Deus, nós não queremos oferecer ao Senhor nada de nós mesmos, mas olhando para Cristo, viver para o teu inteiro agrado, confiados sempre nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Pai, que a nossa salvação não depende de nós, mas nós queremos te pedir perdão, porque conhecendo tanta teologia, conhecendo tantos aspectos da Tua palavra, o nosso coração tantas vezes foge para longe do Senhor. Agimos de modo arrogante, achando que somos melhores que o nosso irmão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova a nossa esperança. Renova o nosso olhar em relação à Tua salvação bendita, ó Deus. Nós queremos viver como quem de fato confia nos méritos de Cristo em tudo o que faz. Nós suplicamos também por aqueles que estão aqui ou que, porventura, tiveram ou terão acesso a esta palavra. Pedimos que o Senhor haja com misericórdia, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor não permita que o coração destes, ó Deus, continuem endurecidos, ó Deus, distantes do Evangelho, mas que o Senhor graciosamente visite com salvação. Ó Deus, tem misericórdia. Nós pedimos assim, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Assentai-vos, aguarde o pós-lúdio.